Síntese está de volta. Após os discursos em homenagem ao ministro Celso de Mello pelos 20 anos do Supremo Tribunal Federal, como vimos no primeiro bloco do programa de hoje, começou a sessão de julgamentos propriamente dita. O primeiro pregão veio com uma curiosidade. Foi chamado o primeiro processo, mas havia uma ligação dele com outro processo, gerando uma mudança neste pregão. Os dois processos envolvidos neste debate foram os seguintes. Recurso extraordinário 573.540, relator ministro Gilmar Mendes, Estado de Minas Gerais e Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas, versus Cassiano Ricardo Campos Fardim. O recurso extraordinário contestou uma decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A decisão foi no sentido de, quando julgou-se um mandado de segurança que foi impetrado pelos recorridos, reconheceu a inconstitucionalidade da cobrança da contribuição para custeio da assistência médico-hospitalar, no fundamento de que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, independente de contribuição dos beneficiários, e, portanto, seria ilegítima uma cobrança compulsória dessa contribuição. A outra ação foi a ação direta de inconstitucionalidade 3.106, Procurador-Geral da República versus Governador do Estado de Minas, também a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Relator ministro Eros Grau. Uma ação direta de inconstitucionalidade proposta contra os artigos 79 e 85 da Lei Estadual número 64, uma lei de 2002, e que tratou do regime de previdência, benefícios e contribuições de agentes públicos temporários vinculados ao poder público. A ação alega que o artigo 79 violaria o parágrafo 13 do artigo 40 da Constituição Federal, porque asseguraria a servidores não efetivos benefícios previdenciários custeados pelo regime próprio da Previdência dos servidores do Estado. Bom, Lídia, aqui apresentadas estas duas ações, houve justamente esse debate, vamos repetir agora rapidamente o que eu falei, que foi feito o chamado pregão, ou seja, o chamamento para o julgamento, começando no caso pelo recurso extraordinário, que foi sobre o qual eu falei agora. A ministra Carmen Lúcia levantou uma questão exatamente sobre esta ligação entre os dois processos, o que poderia gerar problemas na votação, na tramitação, no julgamento. Do que se tratou esse debate em torno desse processo? Bem, quando o Supremo Tribunal atua, ele pode atuar tanto num controle abstrato das normas, como num controle difuso, e ele tem competência, que é a competência originária, e tem também a competência chamada recursal. No caso, nós temos aqui dois processos, um recurso extraordinário, ou seja, que não se inicia aqui no Supremo Tribunal Federal, ele se iniciou numa instância, por exemplo, poderia ter iniciado-se numa ação numa vara, né, uma primeira instância. Pode ter passado para um recurso no próprio Justiça. No tribunal e chegou ao Supremo Tribunal Federal por meio do recurso extraordinário. E trata justamente dessa questão de assistência médica e cobrança compulsória dessa contribuição. Já a ação direta de inconstitucionalidade, ela se inicia no próprio Supremo. É competência originária do Supremo tratar dessas ações que tratam de conflitos existentes entre esta lei e a Constituição Federal. Então, neste caso, como a ministra Carmen Lúcia mesmo mencionou, não seria possível você separar o julgamento dessas duas ações, embora ajuizadas por pessoas diferentes, justamente porque o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, vamos supor, se o Supremo declarar constitucional ou inconstitucional, isso afetaria a decisão no recurso extraordinário. Então, foi feito um pregão inicial e logo depois verificou-se, após essa manifestação da ministra Carmen Lúcia, e ela sugeriu que fosse feito, então, não posso dizer um julgamento conjunto, mas próximo um do outro, para que não houvesse esse conflito das decisões do Supremo. Bom, há uma outra expressão também que eu gostaria de adiantar agora, que como nós vamos ver no trecho seguinte, a ministra Carmen Lúcia falou em efeito erga omnes, que influi justamente nessa discussão. Então, vamos lá para um juridiquês básico, erga omnes, efeito erga omnes. O efeito erga omnes é um efeito que atinge a todas as pessoas. Nem todas as ações que passam pelo Supremo têm esse efeito. Se, por exemplo, é o julgamento de um recurso extraordinário, aquele recurso, a decisão que o Supremo tomar naquele recurso atingiria apenas as partes que estão envolvidas. Então, seria uma decisão interpartes. Já numa ação direta de inconstitucionalidade, quando o Supremo se manifesta se aquela lei é constitucional ou não, daí surge o efeito erga omnes, porque não vai ser um efeito que vai atingir apenas
aquelas pessoas envolvidas no processo, atinge a todos que estiverem, por um acaso, sendo atingidos por aquela lei. Então, o efeito erga omnes é um efeito que atinge a todas as pessoas que estiverem sob a égide daquela legislação. Vamos rever o debate, né, envolvendo esses dois processos, desde o pregão do processo pelo ministro-presidente. Ministro, chamo o recurso extraordinário 573, 540 da minha relatoria, recorrente Estado de Minas Gerais, recorrente Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, recorrido Cassiano Ricardo Campos Fardim, eu. Na sequência da pauta, vem a DIN 3106, que trata do mesmo dispositivo, eu acho. E se terminar o julgamento na esteira do voto do relator, eu acho que talvez não teria um prejuízo desse recurso? Porque é o mesmo dispositivo, eu acho. O mesmo dispositivo? E a nação direta teria efeitos erga omnes. Deixa eu ver. Neste caso, inclusive, nós trata exatamente da Lei Complementar 64, que começou a ser julgada quanto ao artigo 79 e 85. Quanto ao 85, eu acho... Este é da relatoria do ministro Eros Grau, que estava com vista para mim, e que já é uma matéria que o Supremo já sedimentou. Eu digo isso, senhor presidente, apenas para a consideração de Vossa Excelência, porque nesta DIN, se a gente chegar a julgar inconstitucional, teria esse efeito, e mesmo que a gente julgasse na sequência, porque foi reconhecida a repercussão geral, não seria nem necessário, talvez, a sustentação oral, que nos daria tempo, e porque eu posso dar até notícia de que já há uma súmula da Advocacia Geral da União do Estado, de que eles, inclusive, proibiram de recorrer nesses casos. Esse é um recurso anterior. Então, estou apenas ponderando com a Vossa Excelência se não era o caso de mudar a pauta. Inclusive, como se verifica, há uma série de questões envolvidas, como a própria ministra falou. Havia previsão de sustentação oral, ou seja, os advogados das partes poderiam se manifestar da tribuna. E isso, ou seja, essa questão, sendo levada em consideração preliminarmente, modificaria a própria pauta, como disse a ministra, se fosse chamado um outro processo, no caso, a ação direta de inconstitucionalidade, se ela tomasse precedência no julgamento. E o ministro Eros Grau, o relator exatamente da ação direta de inconstitucionalidade envolvida nessa questão, ele também pediu a palavra, levantando ainda uma outra questão, ou como vamos ver em instantes, como ele mesmo disse, uma ponderação sobre a ponderação. Lídia, para adiantarmos, já para facilitar a compreensão do debate, o que foi o ponto levantado pelo ministro Eros Grau? Foi no sentido de que um dos artigos que estava sendo questionado na ação direta de inconstitucionalidade já tinha sido revogado por uma lei posterior. Inclusive, essa foi uma informação do próprio Estado de Minas Gerais. Então, ele entendeu que, havendo essa possibilidade, por exemplo, de se declarar a ação direta, ela estava questionando o artigo 79 e o 85. O 79 também era objeto do recurso extraordinário. Então, se ele já havia sido revogado, na opinião do ministro Eros Grau, o RE, o recurso extraordinário, então já teria perdido o seu objeto. Então, ele faz esse questionamento e leva essa informação ao plenário. É interessante aproveitar essa ocasião, e por que mostrar justamente esses debates? É porque, para o telespectador, torna-se claro que, embora haja um processo, haja um seguir de passos previsto, inclusive na garantia de que haja um devido processo legal, mas os debates, eles acontecem de uma maneira que, embora seja técnica, ela é livre, é pedida a palavra, são apresentadas ponderações para que, nesta troca de ideias, se analise diretamente aquela situação concreta, para que se tome uma decisão e se garanta o bom andamento dos trabalhos. Nós vamos, portanto, acompanhar agora um outro trecho deste debate envolvendo estas duas ações. Eu tenho uma ponderação sobre a ponderação. Sim. É que eu recebi uma petição do Estado de Minas Gerais informando que o preceito foi revogado. O artigo 79 da Lei Complementar Estadual foi revogado por uma lei posterior. De modo que, a mim parece, à primeira vista, até que a ação teria perdido objeto.
Mas não sei se Vossa Excelência se lembra, ministro Eros, que quando isto foi trazido no julgamento no primeiro semestre, nós interrompemos porque era um final de sessão, porque o ministro César Peluso, pelo menos pelas anotações do meu caderno, tinha ponderado que não, revogado, mas como tinha produzido efeitos durante todo esse tempo, nós teríamos que, para prosseguir ou não, afinal, votar aquela questão que está pendente, se revogada a lei, depois de ter produzido efeitos, e quando já na pendência do julgamento, se nós prosseguiríamos. Porque, neste caso, se prosseguíssemos, é que daria... Mas, até esses dias foi objeto de discussão. Eu tenho a impressão de que o entendimento, ainda hoje pacífico, do tribunal é no sentido de que, sobrevindo à revogação da lei em sede de controle abstrato, declara-se a prejudicialidade da ação direta. No final, Lídia, houve, na sequência, na verdade, houve uma... continuou-se o debate, diversas questões foram colocadas e houve uma decisão. Qual foi, no final, decidida essa questão? Qual foi o processo, o primeiro processo que foi apregoado, que foi chamado para julgamento? Bem, ficou decidido, então, que realmente, se o recurso extraordinário fosse decidido em primeiro lugar, poderia haver um prejuízo quando fosse julgada a ação direta de inconstitucionalidade. Então, o que ficou decidido pelo plenário é que primeiro vai se julgar a ação direta de inconstitucionalidade, porque a decisão dela pode influenciar no recurso extraordinário. Então, a ordem de julgamentos será essa. Primeiro a ADI e depois o RE, recurso extraordinário, para que não haja esse prejuízo. Ou seja, imaginemos que os ministros decidam uma determinada situação no RE e logo depois venham a dizer algo que poderia fazer com que aquela decisão anterior tivesse que ser modificada. Então, para evitar esse prejuízo e essa convergência entre as decisões, primeiro se julga a ação direta, porque ela vai ter um efeito erga omnes geral, e depois, dependendo da decisão que aquela ação direta de inconstitucionalidade tiver, aí sim verifica-se se o RE, que é o recurso extraordinário, ainda deverá ser julgado ou se ele já terá, por exemplo, o seu objeto perdido. Bom, mas a decisão, de qualquer maneira, especificamente no julgamento, após superada essa questão preliminar, passou-se para o julgamento, a decisão ela foi adiada, pois houve pedido de vista do ministro Marco Aurélio e que se estendeu também ao recurso extraordinário. Aliás, os dois processos chegaram, inclusive, a entrar na pauta do dia seguinte, quinta-feira, mas não houve o julgamento deles, até por uma questão que naquele momento havia um problema de quórum específico para se tratar de matéria constitucional e a apresentação do voto vista do ministro Marco Aurélio será feita em outra sessão plenária do Supremo Tribunal Federal. Outro destaque da sessão de quarta-feira, dia 19 de agosto. Voto vista do ministro Gilmar Mendes no recurso extraordinário 171.241, Estado de Santa Catarina versus Maria de Lourdes Abraham de Matos e outros. Relator, o ministro Ilmar Galvão, aposentado. O relatório já foi apresentado em uma sessão quando o ministro Ilmar Galvão ainda estava no Supremo Tribunal Federal. O recurso contestava acórdão, ou seja, uma decisão que reconheceu às viúvas de magistrados em Santa Catarina o direito de pensão especial sem observância do teto remuneratório fixado por lei complementar estadual em 80% da remuneração do secretário do Estado. Do secretário de Estado. O acórdão também determinou que os vencimentos de secretário de Estado estão vinculados ao do deputado federal. Vamos direto ao voto vista neste processo pelo ministro Gilmar Mendes. Estou ressaltando que a vinculação entre os subsídios de deputado estadual e deputado federal prevista na resolução 6190 da Assembleia Legislativa Catarinense, essa vinculação já não mais subsiste, pois a referida resolução foi revogada pelo Decreto Legislativo 16379 de 94. Por essa razão, inclusive, a relatora da DIN 898, ministra Ellen Grace, na qual se impugnava a mesma resolução, a julgou prejudicada em 17 de 4 de 2002. Portanto, essa questão já não se coloca. Sobre o tema a jurisprudência do Tribunal é firme no sentido da inconstitucionalidade da vinculação remuneratória por afronta ao disposto no inciso 18 do artigo 37 da Constituição. E eu cito vários precedentes. Ação direta 3491 da relatoria do ministro Carlos Brito, a DIN 2831, medida cautelar, relator ministro Maurício Correia.
e aí cito também outros precedentes da relatoria ministerial Grau, Ellen Grace, Maurício Correia, Otávio Galotti. E estou dizendo o seguinte ainda. Ressalta-se que a emenda constitucional 19 de 98, ao alterar o artigo 39, parágrafo 1º da Constituição Federal, suprimiu a isonomia como critério de remuneração do serviço público. Por esse motivo, a Corte tem declarado inconstitucionais normas que estabeleçam a paridade de vencimentos entre servidores públicos ocupantes de cargo de natureza distinta. Também em harmonia com a jurisprudência deste tribunal, não há que se falar que a vinculação de remuneração do secretário de Estado à dos deputados estaduais configura, claro, direito adquirido, pois não há direito adquirido a regime jurídico. Cito precedentes também nesse sentido. O ministro Nelson Jobim bem observou que a remuneração do secretário de Estado não pode ser automaticamente atrelada ao subsídio do deputado estadual. E como concluiu o ministro Wilmar, a remuneração do secretário deve ser fixada autonomamente pela Assembleia. Então, com essas considerações, estou acompanhando o voto do relator, ministro Wilmar Galvão, para dar parcial provimento ao recurso extraordinário, no sentido de estabelecer que a remuneração do secretário de Estado de Santa Catarina, para fins de fixação do teto das pessoas especiais, é aquela aprovada periodicamente pela Assembleia e não resultado da vinculação automática aos vencimentos dos deputados estaduais. Bom, houve debate nesse processo e a apresentação de pedido de vista em mesa pelo ministro Marco Aurélio. O pedido de vista em mesa ele é diferente do chamado pedido de vista regimental. Agora há pouco vimos que houve um pedido de vista do ministro Marco Aurélio, pedido de vista regimental, ou seja, o julgamento ele para naquele momento, o processo enviado ao gabinete do ministro para que ele possa fazer um estudo e apresentar o voto vista em uma outra sessão. O pedido de vista em mesa tem um efeito semelhante no sentido de que o julgamento ele para por um determinado momento na sessão plenária, o processo é encaminhado ao ministro que fez o pedido de vista em mesa e para que ele se apresente o seu respectivo voto, após se inteirar de alguma questão sobre a qual pare alguma dúvida ou ele queira se esclarecer, queira se aprofundar no processo e, em princípio, pode haver apresentação do voto na própria sessão. Ou pode ser convertido também em pedido de vista regimental e aí sim se demandará mais tempo para que haja a apresentação do voto vista em uma outra sessão plenária. Lídia, já ao fim desta sessão de quarta-feira, houve a apresentação do voto do ministro Marco Aurélio, ou seja, ficou o processo com o pedido de vista em mesa e a apresentação do voto do ministro Marco Aurélio, encerrando o julgamento. Qual o resultado final deste processo? Bem, o ministro Marco Aurélio, quando ele fez esse pedido de vista em mesa, ele fez justamente porque ele queria saber se o que estava sendo discutido na ação era o teto de 80% da remuneração dos secretários de Estado ou se o próprio valor da pensão. E isso fez com que ele fizesse esse pedido de vista. Ao final, o plenário entendeu que realmente deve ser observado esse teto de 80%, mas a remuneração de um secretário de Estado não pode estar vinculada à remuneração dos deputados federais, ou seja, deve haver uma definição autônoma da Assembleia Legislativa do Estado para dizer qual seria, então, a remuneração do secretário. Ou seja, não pode acontecer, por exemplo, do deputado federal receber um aumento na sua remuneração e automaticamente o secretário de Estado também, o que influenciaria no teto dos 80% das viúvas dos magistrados. Então, ficou decidido isso. Não poderá haver essa vinculação entre a remuneração de um e de outro e que o teto deve ser respeitado. O ministro Marco Aurélio, então, ficou vencido na questão. Deu-se parcial provimento ao recurso. Bem, esses foram os destaques da quarta-feira. Depois do intervalo, nós vamos rever os destaques da sessão plenária da quinta-feira, dia 20 de agosto de 2009. Entre eles, você vai conferir um fato que foi curioso. Uma das obras previstas para a modernização da capital federal, Brasília, para a Copa de 2014, vem parar no plenário do Supremo Tribunal Federal na discussão dos ministros em um processo sobre a liberação de verba internacional para a construção desta obra. Você vai conferir daqui a pouco, depois do intervalo, quando retornarmos com síntese.